Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Legisprudência. Daqui o vosso boy Vitor Mwanang, o Legisprudente na área. Depois de um tempinho de paragem no nosso canal, estamos de volta para mais um vídeo no canal Legisprudência, um canal criado para todo aquele que é estudante de direito e não só, pois esse canal é destinado à partilha de conhecimentos do mundo jurídico e também das demais áreas do saber. Para o dia de hoje, nós temos um tema bastante pertinente, um tema bastante picante, que tem sido tanto alvo de maneira humorada de discussões entre os estudantes de direito, principalmente nas redes sociais. Afinal de contas, entre o direito civil e o direito penal, qual é o melhor ramo do direito? Qual deles tem mais relevância? Qual deles é o melhor? Qual deles tem mais importância? Bem, eu sei que você gostou dessa sugestão de tema. Então, sem mais demora, vai já deixando o teu like neste vídeo. Se puder também, subscreva-te no canal para poder apoiar esta iniciativa e ativa também o sininho das notificações para estar por dentro de todas as novidades que nós vamos trazer aqui no canal. É só conteúdo bom, de qualidade e partilha de conhecimento ao mais alto nível. Então, sem mais protelas, vamos ao que interessa depois da vinheta. Let's get it! Estamos então de volta para abordarmos de maneira minuciosa sobre este tema bastante pertinente, que é o direito civil versus o direito penal. Afinal de contas, qual desses dois ramos é o melhor? Para que a nossa abordagem tenha um teor científico, sim. Exatamente, vamos então utilizar algumas bibliografias para o estudo de hoje. Vamos nos basear em algumas referências bibliográficas. Temos aqui o manual de processo civil, acho que conseguem ver, que é do Dr. Antunes Varela e Miguel Bezerra Sampaio. Temos também aqui o livro de Direitos Reais de Santo Justo. Temos também o livro de Direito das Obrigações de Menezes Leitão. Temos aqui também o livro de Apontamentos de Direito Penal do professor Orlando Rodrigues. E temos também em formato PDF aqui o livro de Teoria Geral do Direito Civil de Mota Pinto. Então são essas as referências bibliográficas que nós temos para hoje, que vão servir de base para então sustentar a nossa abordagem. Para uma perfeita compreensão do tema em carteira, é necessário considerar este vídeo como uma espécie de continuação da aula do vídeo anterior, pois no vídeo anterior, que deixo aqui nos cards, o nosso vídeo anterior, teve como tema tanto a summa divisio do direito público versus direito privado, onde nós aprendemos essencialmente a diferença entre o direito público, que é tanto o conjunto de normas que tem como objetivo atuar numa esfera pública, e o direito privado, que é o conjunto de normas que tem como objetivo atuar numa esfera privada. Pois, embora o direito é uma unidade e, por sinal, uma unidade global, essa separação entre direito público e direito privado, conforme vimos, serve apenas para fins tanto dialéticos. Nós vimos também que o critério diferenciador entre esses dois ramos, o critério mais aceite é o critério tanto da qualidade nos sujeitos da relação jurídica. Seria então o direito privado aquele em que os sujeitos da relação jurídica atuam despidos de ius imperi ou autoridade pública, e o direito público tanto seria aquele em que os sujeitos da relação jurídica atuam vestidos de ius imperi ou da autoridade pública. E vimos também quais são os ramos que se encontram tanto dentro do direito privado e os ramos que se encontram dentro do direito público. E nós vimos que no direito privado nós temos tanto o direito civil como o direito privado comum, e temos também os ramos do direito privado especial,
e do direito público temos um conjunto de disciplinas na qual também está inclusa o direito penal, tanto o direito civil e direito penal, que são os objetos centrais da nossa abordagem no dia de hoje. Para responder qual seria o melhor ramo, tanto entre o direito civil e o penal, é necessário nós destrinçarmos cada um, falarmos de cada um de uma maneira fraccionada, a fim de que possamos então compreender a dimensão de cada um e vermos então qual deles merece esse título de melhor. Bem, vamos começar aqui pelo direito civil. Bem, segundo Mota Pinto, o direito privado é aquele que regula e rege as relações privadas. Ora, o núcleo fundamental do direito privado é o direito civil. Quando nós dissemos núcleo fundamental, não queremos dizer que o direito civil é o único direito privado, mas queremos aqui dizer que é o direito privado comum. É o direito privado comum. O que significa que, com o passar do tempo, foram surgindo determinadas especificações nas relações privadas, determinados setores foram sendo regulados por determinadas normas específicas. E essas normas específicas, quando compiladas, deram tanto à luz aquilo que nós chamamos de direito privado especial. E isso já falamos no vídeo passado, de alguns tanto ramos do direito privado especial, como o direito de trabalho, o direito comercial e, mais bem recente, também foi anexado o direito de família. Já o direito civil não se refere a questões específicas ou especiais da vida privada, mas às questões mais gerais, às questões comuns. Por isso é que o direito civil é chamado de direito privado comum e é de facto o núcleo ou cerne daquilo que nós chamamos de direito privado, como ramo que regula as relações privadas ou particulares. No que diz respeito à ossatura do direito civil, ele regula basicamente as questões gerais que têm a ver com a personalidade. Ele regula também as relações tanto contratuais, ele regula também as relações patrimoniais e também regula a transmissão de bens por mortes causas. Basicamente, exceto a parte geral, estamos aqui, podemos sintetizar esta frase em 3 cadeiras ou 3 disciplinas, tanto que constituem o cerne daquilo que nós chamamos de direito civil. Temos o direito das obrigações, temos os direitos reais e temos também o direito das sucessões. Bem, segundo Menezes Leitão, o conceito de direito das obrigações deve ser extraído do próprio conceito de obrigações que se encontra no artigo 397 do Código Civil, que define obrigações como o vínculo pelo qual uma pessoa fica adstrita a outra a dar a sua prestação, ou seja, o vínculo pelo qual uma pessoa está ligada, está conectada a outra através tanto da obrigação da realização de uma prestação. Já os direitos reais, segundo o Santo Justo, é o poder direito e imediato que tanto uma pessoa pode ter sobre uma coisa, que tanto este direito é atribuído por lei para satisfação de interesse jurídico privado. E por último temos o chamado direito das sucessões, que é um conjunto de normas jurídicas que regulam o fenômeno sucessório, ou seja, o conjunto de normas jurídicas que regulam a transmissão de relações patrimoniais por mortes causas a um herdeiro ou a herdeiros. E é importante também frisar que todas as normas atinentes ao direito civil encontram-se tanto no Código Civil. Sério? Melhor dizer, as principais normas atinentes ao direito civil encontram-se no Código Civil. Ah, agora eu entendi! Mas para além das normas que estão no Código Civil, existem também legislações complementares. Tanto já tem aqueles códigos que aparecem com as legislações complementares dentro de um mesmo diploma, o que de facto é mais econômico, mas pode acontecer que exista um diploma que contém simplesmente o Código Civil com o livro tanto das obrigações, do direito das coisas ou os direitos reais e também dos direitos das sucessões. E pode não aparecer, portanto, a legislação complementar. Por isso é que é muito importante frisar. E o direito civil é aplicado
portanto, é concretizado mediante aquilo que nós chamamos de direito processual civil. Já o direito penal, conforme nós frisamos, é um ramo do direito público, uma vez que ele é chamado de direito do Estado, porque ele é concebido para a proteção dos bens, interesses, valores fundamentais do Estado, sem os quais o Estado não subsistiria como estrutura. Segundo o professor Orlando Rodrigues, o direito penal é um sistema de normas jurídicas que definem os comportamentos que constituem infração criminal, determinam as situações de perigosidade social e estabelecem as penas e medidas de segurança correspondentes. Basicamente, é um conjunto de normas jurídicas que vão, portanto, definir os pressupostos de aplicação das penas e das medidas de segurança. O direito penal é basicamente permeado por dois princípios fundamentais. Tem outros princípios, mas eu considero esses aqui fundamentais, que é o primeiro princípio da subsidiariedade, em que o direito penal é, portanto, um ramo que tem o seu campo de atuação reduzido, dependentemente do facto ou do fator de que as outras normas possam ou não intervir tanto naquela determinada situação. Ou seja, o direito penal é subsidiário na medida em que ele só atua se os outros ramos de direito não forem capazes de dar resposta, ou seja, é o tal direito de última ratio. E adstrito tanto a este primeiro princípio, que é o princípio da subsidiariedade, temos o chamado princípio da intervenção mínima, que tanto tem um teor parecido, mas o princípio da intervenção mínima refere-se também ao direito penal como última ratio, mas para a proteção dos bens, valores e interesses fundamentais, sem os quais o Estado não existiria como estrutura. Não é para proteger qualquer bem jurídico ou qualquer interesse jurídico, não, mas aqueles fundamentais sem os quais o Estado não subsistiria como estrutura. É importante também frisar que as normas do direito penal encontram-se no Código Penal, sem descurar também da possibilidade de termos normas que encontram-se em diplomas separados ou a chamada legislação complementar. Em Angola, neste momento, a maior parte das normas, ou todas elas, foram de facto compiladas no Código Penal, tendo em conta a última reforma que foi feita. Bem, feito esse enquadramento geral, afinal de contas, qual desses dois ramos do direito é de facto o melhor? Responder qual é o melhor entre esses dois ramos é uma questão de perspectiva, pois, apesar de separarmos o direito em ramos, ele representa uma realidade global ou uma realidade cosmológica, cujo escopo, do ponto de vista teleológico, é assegurar a defesa dos bens, valores e interesses tanto de um determinado Estado. Mas mesmo assim, podemos separar alguns indicadores. Em primeira instância, qual dos dois é mais complexo entre o direito civil e o direito penal? Entre o direito civil e o direito penal, o mais complexo, com certeza, é o direito civil, tendo em conta a própria natureza das relações civis. O direito civil tem mais conteúdo do que o direito penal, porque existem mais relações civilísticas do que propriamente questões penais. As questões civis são questões comuns, sendo questões comuns, são questões do dia a dia. E, portanto, o direito civil é permeado por uma diversidade maior de relações jurídicas, uma diversidade maior de interesses e uma diversidade maior de normas jurídicas e, consequentemente, uma diversidade maior de doutrina. Portanto, do ponto de vista de complexidade e, tanto do ponto de vista também de quantidade de conteúdo, o direito civil é mais complexo, é mais difícil do que o direito penal. Mas do ponto de vista dos bens jurídicos que cada um desses ramos protege, com certeza o direito penal é mais relevante do que o direito civil. Quando nós estamos a falar de questões privadas e essencialmente questões civilísticas, são questões muito comuns da vida privada. Questões essas que, não obstante serem reguladas pelo direito,
elas apresentam também, ou apresentam-nos a possibilidade de serem resolvidas por outros mecanismos que não sejam os mecanismos judiciais. As questões civis podem ser resolvidas entre os particulares. E, tanto o próprio direito civil tem esta prerrogativa. O direito civil é direito dos particulares. Basicamente, o princípio subjacente tanto ao direito civil como à sua parte processual, basicamente é tanto o princípio do dispositivo. Por quê? Porque as partes é que são donas deste direito. E mesmo em termos de processo, as partes é que têm o chamado impulso processual. Tanto são questões que, para que cheguem às instâncias judiciais, tem que haver conflitos. E mesmo os conflitos também podem ser resolvidos de uma outra forma. Não necessariamente em instâncias judiciais. A mediação é uma das formas de resolução de conflitos civis. A conciliação também é uma das formas. Quer dizer, o direito civil tem mecanismos alternativos para a resolução das suas questões. Não necessariamente que chegue tanto aos mecanismos judiciais. Já o direito penal, ele, pela sua característica, pela relevância dos bens que ele visa proteger, ele não está tanto no âmbito das partes, não está no poder discricionário das partes. Não, o direito penal é um direito de Estado e, conforme já frisamos, é um direito público. E a única forma, a única maneira, portanto, de se regular as questões penais é mediante as instituições judiciais, pois o direito penal está norteado pelo princípio do monopólio da função jurisdicional. Hoje, o direito penal, ele é monopólio do Estado. Só o Estado deve aplicar o direito penal. O monopólio estatal da função de julgar e a necessidade de fazer isto de uma maneira certa, de uma maneira correta, é que dá tanto a origem ao macro princípio da jurisdição, onde o direito penal substantivo, o direito penal adjetivo e o direito penal executivo vão fazer parte de uma unidade global, onde tanto a aplicação exclusiva será do Estado. A justiça penal é monopólio do Estado. Portanto, nessa perspectiva, nós devemos compreender que a esfera pública e a esfera privada encontram-se tanto entrelaçadas. Todavia, a esfera pública de um determinado Estado ou a esfera pública de um determinado ordenamento jurídico, ela estabelece as bases para que a esfera privada seja possível. O direito penal tem, portanto, as normas que defendem bens, valores e interesses que, se não fossem tutelados, não teríamos possibilidade de termos as relações que nós temos na esfera privada. Basicamente, a esfera privada depende da estabilidade tanto da esfera pública. E por isso é que, na minha opinião, em termos de relevância para a vida prática, para aquilo que é o nosso dia a dia, o direito civil pode ser considerado melhor, se nós considerarmos melhor aquilo que tem aplicação mais perto do particular, mais perto da nossa vida diária, o direito civil. Mas se formos a considerar a relevância dos bens que o direito penal protege, claramente o direito penal é mais importante. E se formos ainda a considerar uma relação de dependência, o direito penal ainda assim apresenta uma relevância maior, pois, apesar da sua simplicidade, o direito penal atua, tanto a simplicidade do direito penal é subjacente tanto aos princípios que lhe norteiam, pois o direito penal não pode intervir de qualquer forma ou em qualquer situação. Daí que vem tanto a questão da sua simplicidade. Já o direito civil intervém em múltiplas situações, só que as situações que o direito penal faz a sua intervenção são questões com uma relevância tal que, se não fossem reguladas, o próprio Estado, a ordem jurídica, econômica e social do Estado não subsistiria. E, portanto, na minha ótica, ainda vejo que o direito penal é de facto um direito mais relevante do que o direito civil.
mas o direito civil é um direito com mais aplicação prática do que o direito penal. É o direito do dia a dia, é o direito mais requisitado. E, portanto, os dois ramos, conforme já frisei, são importantes, e isso depende muito de qual perspectiva nós queremos, de facto, adotar. Mais complexo, de facto, o direito civil, mas os bens que o direito penal protege são, de facto, bens cuja relevância não se pode colocar de lado nesta mesma qualificação. Então, espero que você tenha gostado da minha opinião. Esta aqui é a minha opinião particular, analisando cada um dos dois ramos. Se você também tem a tua opinião, deixa nos comentários, partilha este vídeo, apoia o canal, não esqueça de se subscrever, deixa também o teu like nesse canal, ativa o sininho das notificações e nos encontramos no próximo vídeo. One.